Fala rapaz, bom demais? Como que você está hoje nessa terça-feira, dia de estreia na Libertadores? Finalmente o que interessa vai começar, pelo menos para mim o que interessa esse ano é Libertadores. E para você? Tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, mas hoje começa a caminhada pela glória eterna, hoje começa o principal desafio do Flamengo. Flamengo e Milionários da Colômbia. E agora no Jogo Aberto a gente vai saber tudo sobre a preparação do Mengão para esse jogo tão importante na altitude, hein, galera? Vai ser difícil, mas bora lá! Agora a gente fala do Flamengo, que é sempre um favorito, ainda mais agora comandado pelo Tite, com o Pedro em alta, artilheiro do Campeonato Carioca, titular escolhido pelo treinador e uma equipe com um meio de campo excepcional, uma defesa sólida. O Flamengo, que enfrenta o Milionários da Colômbia fora de casa, inicia hoje mais uma história na Liberta. Noite de estreia na Libertadores, de começar a sonhar com o Tetra. Um gol sofrido e pelo time alternativo. Em 14 jogos na temporada, já são 28 gols marcados, com o título carioca bem próximo de ser conquistado. Dessa maneira, chega o Flamengo, comandado por Tite. Cê tá louco? São 12 jogos sem sofrer gols e pra gente é muito gratificante, não só para a parte defensiva, mas para a parte ofensiva também e todo o elenco. Uma equipe que ela só se defende e ela prima por não tomar gol, ela vai perder. Uma equipe que desequilibradamente ela busca só fazer gol e abre mão de ser consistente, ser organizada, ela vai perder. Ou ela tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue estabelecer um ponto de equilíbrio nessas duas situações, aí sim eu vejo uma grande equipe. Nas últimas 5 edições, o Fla foi finalista 3 vezes e conquistou a taça em 2 oportunidades, 2019 e 2022. No ano passado, decepcionou. Com o Sampaoli no comando, foi eliminado nas oitavas para o Olímpia. Logo no primeiro duelo, o Flamengo já tem um grande adversário, a altitude de 2.640 metros. O rubro-negro vai enfrentar hoje o Milionários na Colômbia, no estádio El Campín, às 7 horas da noite. Lembrando que a altitude de Bogotá não é tão elevada assim, mas a preocupação da delegação é que o elenco se adapte à velocidade da bola. A gente sempre faz antes dos jogos, os 2 últimos dias, no caso aqui o último dia, o trabalho estratégico de bola parada ofensiva e defensiva, de movimentos ofensivos e defensivos, e já serve também para sentir, aqui a bola é mais rápida, né? Velocidade muda. Tite tinha garantido que não pouparia ninguém para o jogo de mais tarde, só que o comandante deve fazer algumas mudanças na equipe, principalmente por causa da minutagem de alguns jogadores. Davi Luiz deve ocupar a vaga de Fabrício Bruno na zaga. O mês de março foi intenso para Fabrício, que esteve com a seleção brasileira. Outras 2 possibilidades são as entradas do volante Igor Jesus na vaga de De La Cruz, que tem jogado frequentemente, e o atacante Bruno Henrique no lugar de Luiz Araújo. Uma provável escalação tem Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Igor Jesus ou De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo ou Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro. O volante Gerson segue se recuperando da cirurgia no rim. E o maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores, Gabigol, está suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping. O camisa 10 aguarda que a defesa consiga um efeito suspensivo para que tenha condição de jogo. O contrato de Gabigol se encerra no fim do ano, mas a pauta sobre a renovação é um assunto polêmico no Ninho do Urubu. O presidente do clube, Rodolfo Landim, falou sobre a renovação do jogador em uma entrevista recente, afirmando que deixaria para resolver o assunto no fim da temporada, mesmo com o risco de perdê-lo de graça no meio do ano. Aliados políticos não gostaram da declaração do presidente rubro-negro, que rebateu em um grupo de WhatsApp a qual tivemos acesso. Abre aspas. Não estamos abrindo mão. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal,
não tenho dúvida disso. Fecha aspas. Bom, o assunto Gabigol ainda vai dar o que falar. Agora é hora de pensar no torneio internacional. Tite volta à competição, que conquistou em 2012, após 8 anos de ausência, e está invicto em estreias. Não tenho dúvidas que todo mundo no Flamengo tem essa motivação de conquistar mais uma Libertadores, mas especialmente eu imagino o Tite, que ficou anos e anos da seleção brasileira, que está retornando ao dia a dia de um clube. Eu imagino que ele, que já levou a Libertadores com o Corinthians de maneira invicta, tem tudo para fazer a melhor competição da vida. Vai querer preparar esses jogadores daquele jeito, Dedê. E o elenco que ele tem em mãos, hein? Pensa num time bom, é o time do Flamengo. Ele deve estar com essa vontade danada de voltar a jogar Libertadores. A gente conhece muito o trabalho dele, ele é um cara que consegue equilibrar o seu time, tanto é que o Flamengo não toma gols, faz gols, é um time que está dominando o adversário. Obviamente que Libertadores ele vai enfrentar adversários muito mais fortes do que ele enfrentou até esse momento, mas mentalmente é um cara que sabe trabalhar o seu time, né? E se você olhar a linha de defesa, uma linha de defesa muito segura, meio de campo criativo, então assim, a expectativa e o favoritismo que a gente falou quando a gente estava sentado ali, nossa linda mesa aqui no Jogo Aberto, por isso que eu falo, que eu falei ali, o Flamengo e o Palmeiras, por causa dos treinadores que têm e o elenco que eles têm, eles arrancam na frente nessa Libertadores em relação ao favoritismo. E no ano passado a temporada foi muito conturbada com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, com a eliminação da Libertadores. E aí o Tite chega no finalzinho já para organizar com antecedência a casa, começar a pensar no planejamento deste ano de 2024. E agora, falando em organização, não dá para entender muito qual é a postura do Flamengo em relação ao Gabigol e a renovação de contrato. Ele é um ídolo, é o 6º maior artilheiro do clube na história, tem realmente uma relevância. O torcedor gosta do Gabigol, ele é carismático, não é, com a torcida do Flamengo. E o presidente Landim deu uma declaração que deixa tudo em aberto. Na verdade, a gente até tem essa declaração, se pudermos depois colocar aqui no nosso telão para a gente poder mostrar para o nosso telespectador. Sim. E também para o internauta. Mas qual é a sua opinião? O Flamengo deve ou não deve renovar com o Gabigol? O Tite nunca se manifesta muito sobre ele, o Pedro é o titular, e agora? Ô, Loirão, a declaração do Landim que a gente está colocando na tela, assim, eu penso o seguinte: por mais que o jogador tenha conquistado muitos títulos dentro do clube, o clube não pode ficar refém dele por causa da questão financeira. Pelo que a gente tem escutado no meio de comunicação, é um salário altíssimo que o Gabigol está pedindo para uma renovação. Eu acho que o Flamengo, apesar da saúde financeira ser saudável nesse momento, não pode fazer loucura por qualquer jogador. Se o Gabigol, aí o Flamengo tem que oferecer uma renovação dentro do que o Flamengo acha que é justo, e o Gabigol também tem que flexibilizar se ele quiser continuar. Mas pelo que eu tenho acompanhado nesses últimos dias, além dessa questão do antidoping, da suspensão dele, que acho que é um problema que o Flamengo tem que estar ao lado do jogador e dar todo o suporte jurídico para o jogador para conseguir de repente cair por terra essa punição que ele tem até agora. Mas em relação à renovação ou não, tanto o Flamengo quanto o Gabigol, eles precisam flexibilizar, porque que o Gabigol é um ídolo do Flamengo e ele conquistou isso é fato. Então, rapaz, o que você achou? Você gostou do vídeo? Se você gostou, não esquece de curtir. Curte aí, cara. Curte nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E se você é inscrito, muito obrigado por estar ajudando a gente a construir esse sonho, a crescer esse canal. Então também compartilhe com seus amigos. Chama aquele amigo flamenguista, aquele amigo fanático pelo Flamengo. Traz ele pra cá pra torcer pro Mengão com a gente. Muito obrigado. Meu nome é Diego Amorim. Falou, valeu!